A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Super Andreassa, aniversário Andreassa, um mês de ofertas e prêmios para você. Vamos falar sobre os implantes dentários e descobrir como eles podem ser uma solução eficaz para substituir dentes ausentes. Dentes em falta podem causar diversos problemas, como dificuldade na mastigação, alteração na fala, perda óssea e impacto negativo na estética do sorriso. Os implantes dentários são estruturas de titânio que são inseridos no osso da mandíbula ou da maxila, funcionando como raízes artificiais para suportar próteses dentárias. Os implantes oferecem uma série de benefícios, com maior estabilidade e funcionalidade comparada com outras próteses, além de preservar a saúde óssea e proporcionar o sorriso natural. Após a colocação dos implantes, é essencial seguir as orientações do dentista, manter uma boa higiene bucal, fazer visitas regulares de acompanhamento e evitar hábitos prejudiciais como o tabagismo. Os implantes dentários são uma solução eficaz e duradoura para substituir dentes ausentes, proporcionando uma melhora significativa na mastigação, estética do sorriso e qualidade de vida. O aniversário Andreassa chegou e eu tô aqui para convidar vocês para essa grande festa. Prepare-se para concorrer a Vale Viagens e transformar suas compras na viagem dos sonhos. É muito fácil participar. A cada R$300 em compras, você garante o seu cupom e com as marcas parceiras, suas chances aumentam. Prêmios instantâneos direto nos caixas e vale compras de R$1.000. É ganhar na hora! Aniversário Andreassa, a sua viagem dos sonhos te espera. Vem comemorar! Amigos da TV Serra, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? A gente começa a partir de agora mais uma edição da nossa Entrevista do Dia, o telejornalismo local, os assuntos do momento, sempre com o olhar para as questões que movimentam a nossa comunidade. Aqui na TV Serra, a Entrevista do Dia começa com o apoio e o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, ligue 54 3698 1103, Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. E também com o patrocínio do Super Andreassa. Nós estamos no aniversário Super Andreassa, muitos prêmios e também muitas ofertas para você, Super Andreassa. A nossa entrevista do dia hoje recebe aqui nos estúdios a doutora Ciane Meneguzzi Pistorello, especialista na área do direito previdenciário, trabalhista e também direito digital. Quando a gente fala direito digital, tem uma pauta extensa que a gente poderia trabalhar também, mas enfim, o direito digital acho que é uma das áreas do direito que mais está gerando demandas, discussões, enfim, é um assunto que preocupa muito. Doutora Ciane, prazer recebê-la aqui, bem-vinda, tudo bem? Olá. Eu que agradeço a oportunidade, vou dizer que o direito digital realmente agora, né, as pessoas que falam sobre direito dizem que é a melhor área para buscar especialização e que futuramente um ramo do direito que vai passar a existir é o ramo do direito influencer. Por quê? A maioria das pessoas está virando influencer, né? Isso a gente que tem filhos, a gente Sim. vê, né? Eu acompanho muitas vezes, eu digo para os meus filhos, quem é essa pessoa? Então eu cuido quem eles seguem e tal, mas isso é o direito do influencer, porque tem muitas pessoas, né, se destacando às vezes na unha, no direito, na medicina, no jornalismo, e eles vão precisar buscar um especialista no ramo do direito para saber o que eles podem ou não podem. Então, o direito digital está tomando um rumo de as pessoas terem que entender a responsabilidade do que elas compartilham, curtem, comentam.
No final a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do direito digital, mais para o finalzinho do nosso bate-papo. Doutora, um assunto também bem da hora, como a gente diz, é a questão da fibromialgia. Agora a fibromialgia também passa a ter um enquadramento dentro da questão dos PCDs, dos portadores de necessidades especiais, enfim, pessoas que têm algum problema de saúde. Então, fibromialgia enquadrada como uma das manifestações de PCD, é isso? Exatamente. Foi promulgada a lei, então, federal, então foi assinada pelo nosso presidente neste mês de agosto, a lei que diz o seguinte, que quem é portador de fibromialgia tem direito a ser enquadrado como uma pessoa deficiente. Eu sempre gosto de explicar o que é deficiência na prática, porque nós, culturalmente, imaginamos a deficiência. A pessoa que é cadeirante, a pessoa que daqui a pouco não tem a visão, a pessoa acamada. E na lei não tem nada a ver com isso. A pessoa deficiente perante a lei é toda pessoa que nasceu 100% dentro da realidade dela, sofre um acidente ou sofre a consequência de alguma doença e por conta disso exerce mais atitudes para desempenhar uma função. Então a fibromialgia ela é diferenciada em graus, mas sendo portador de fibromialgia, você pode se enquadrar como uma pessoa deficiente, ou seja, você vai ter direito à isenção de imposto de renda, buscar isenções ou reduções de imposto na compra de veículos, isenções de IPVA, dependendo do estado, o Rio Grande do Sul tem esse enquadramento, mas também vai se enquadrar como PCD nas empresas. Isso o que significa? Toda empresa acima de 100 funcionários, ela tem que ter uma quantidade mínima de funcionários PCDs, pessoas com deficiências. Então, qualquer tipo de deficiência? Isso. Na verdade, assim, é monocular ou enxerga menos, sofreu um acidente, colocou uma placa lá no corpo e daí não consegue se movimentar, já teve câncer, ou teve alguma doença cardíaca e aí não pode carregar peso. Qualquer situação que você teve uma redução da forma que você trabalha. Isso é PCD. E o principal, então uma empresa acima de 100 funcionários tem que ter de 2 a 5% de PCDs. E se você chega, por exemplo, tem que ter 10 PCDs. Se você tiver 10 PCDs, para demitir um PCD tem que colocar outro. Então tem o que se chama de estabilidade. Porque não é fácil achar PCDs. As pessoas nem sabem que elas são. E é muito importante na aposentadoria. Quem é PCD se aposenta antes. E o cálculo de aposentadoria não tem aplicação do fator previdenciário. É a melhor aposentadoria que tem. Então, por vezes, eu sempre digo assim para as pessoas, eu preciso saber o teu contexto de trabalho e o contexto de doença. Daí a pessoa não gosta de falar, né? As pessoas são muito resistentes. Elas não gostam de dizer, eu tenho determinada doença. E eu digo, olha, é importante, né? Para ti é ruim ter uma quantidade de doença. Para o direito, quanto mais doença você tiver e você continuar trabalhando, é melhor. Mais direitos você vai ter. Isso aí, então eu tento explicar. Então, essa questão. E agora, a fibromialgia foi mais ou menos que nenhum surto que teve de TDAH e autismo. Porque eu no direito digo surto porque uma vez eu nunca ouvia falar disso. E aí simplesmente tu começa a atender e todo mundo tem ou TDAH ou autismo, ou TDAH ou autismo. E agora começou o surto de fibromialgia. Tu vai atender todo mundo, né, mais mulheres, mas é diagnosticado. Então tem que buscar esse direito. Então a fibromialgia foi declarada por uma lei federal, Lei 15.742, se eu não me engano, e ela é reconhecida como uma doença que vincula a deficiência. Então, vai ter diversas isenções, estabilidade no emprego, aposentadoria que vai ser antecipada, cálculo de aposentadoria melhor. Então, são vários direitos que a pessoa portadora de fibromialgia pode buscar. E tem tido um aumento muito grande de casos de fibromialgia, de muitas pessoas que têm o problema com a fibromialgia. Né? Isso, e na verdade, assim, eu não sei se é porque eu tenho mais contato com esse público, mas muita gente que trabalha como cabeleireira. Eu não sei porque vai perder pela posição e tudo mais. Exato. Né? E assim, ela vai entortando os dedos. As pessoas que têm um estado mais grave, elas vão assim, elas mostram, as juntas, elas entortam e ficam grossas. Então, isso realmente dificulta o trabalho, né? Se é cabeleireiro, mas não só.
de cabeleireiro, né? E eu sei, assim, que pelos relatos, dias de frio, mais dificuldade para trabalhar, e isso é por esse enquadramento que existe. A pessoa, daqui a pouco, trabalha, mas ela trabalha com mais dificuldade, enfrenta dores, então a lei vem para beneficiar. Poxa, está trabalhando muitas pessoas com diagnóstico. Vamos imaginar que para virar uma lei federal, não foi 2, 3 casos no país. Imagina a quantidade de pessoas que estão sendo diagnosticadas com fibromialgia para ela entrar e ainda assim, o projeto de lei foi rapidamente aprovado. Criado o projeto aprovado pelo governo federal. Quer dizer o quê? Que muita gente está sendo diagnosticada e para incentivar que as pessoas não busquem o auxílio doença e não busquem a aposentadoria por invalidez, enquadram como deficiente, porque daí a empresa precisa contratar por causa da lei da deficiência, acaba contratando, não demitindo porque ela vai produzir menos, porque tu precisa da pessoa PCD, e aí tu gera um benefício dizendo, não, trabalha lá mais um tempo e tu se aposenta antes, mesmo doente. É isso, a deficiência é isso, é um incentivo para a pessoa, mesmo com alguma limitação, trabalhar. Já que a gente está dentro dessa área dos PCDs também, de pessoas portadoras de necessidades especiais, eu acho que é interessante colocar, a doutora diz que quem é portador de PCD vai ter uma aposentadoria, é a melhor aposentadoria, né? É a melhor. Não tem a chamada interferência do fator previdenciário, que depende da idade da pessoa, quanto mais jovem, menos vai ganhar, obviamente, normal. Tá, não está errado. Mas o que a gente pode entender como um PCD? Porque a gente faz logo aquela leitura. Bom, é cadeirante, não tem uma perna, anda de muleta, é um PCD. Mas vai muito além disso, né? Muito além disso. Nossa, às vezes, por exemplo, tu foi jogar um futebol e colocou uma placa no joelho, né? Machucou lá o joelho e colocou uma placa no joelho. O movimento do teu joelho já não é mais 100%. Tu fica lá, tu não consegue reduzir, daqui a pouco tu não vai poder mais ficar agachando no teu emprego. Você é um PCD. Você tem uma limitação funcional. Você sofreu um ataque cardíaco e lá no ataque cardíaco o médico cardiologista vai dizer assim, a partir de hoje tu não pode mais carregar peso. O que você tem? Uma limitação funcional. Você não é que nem eu que posso carregar peso. Sim. Tem uma limitação funcional por conta de um acometimento que foi uma doença. Você sofreu um câncer, né? E superou. Teve um câncer lá de tireoide, afetou a voz. Né? Normalmente o câncer de tireoide a gente vê que afeta a voz. Você tem uma limitação, você tinha uma voz normal, veio o câncer, você curou, superou o câncer, mas tem uma limitação de voz. Então, a limitação é o enquadramento de PCD. E aí tem as mais diversas situações. Tem a pessoa que sofre um desgaste na coluna e precisa de placa, a pessoa que sofre um acidente doméstico e coloca inúmeros lapinos, né, essas questões entra também. A pessoa que tem redução auditiva, nós somos de uma região, Caxias, Farroupilha, que assim é incrível a redução auditiva, porque trabalham muito em ambientes com ruídos e não usam, né, normalmente os protetores. É considerado PCD porque tu reduz a tua audição. Eu não sei, mas teve uma época ali que os homens, eles gostavam de não ter um dedo, né? Pode olhar, uma geração. Que todo mundo, se tu olhar, eu reparo muito, porque quando eu vou aposentar, eu já olho as mãos, eu vejo as pessoas com, né, sofreram algum acidente com a mão, daí perde um pedaço do dedo, perde um pedaço da unha. Isso é um PCD. Daqui a pouco não é só tudo perca. Que afeta o teu desenvolvimento funcional, né? Exato. Tu vai ter que, por exemplo, assim, tu perdeu só a pontinha, esteticamente nem nota, mas tu não mexe o dedo. Tu tem uma limitação funcional, não é que nem eu que não tenho, que movimento a pista. É a mesma coisa, deixa eu bater aqui, né? É a mesma coisa que eu, Leandro, daqui a pouco tem algum problema com voz. Exato. A voz é meu instrumento de trabalho nesta profissão, né? Você vai ter uma limitação funcional. Sim. Então, assim, isso é PCD, é toda pessoa que sofre um acidente ou tem alguma doença que de alguma forma altera o normal da vida dela e nunca mais vai voltar a ser como era. Então, vai ter que se adaptar. E aí ela vai para o mercado de trabalho, porque o INSS vai dizer, olha, tu sofreu uma consequência, tu tem uma limitação, mas você tem alta, tem que trabalhar. Ela vai lá e trabalha. Não é justo que ela trabalhe o mesmo que eu, que sou 100%. Por quê? Ela vai ter que conviver com o problema no joelho, com a limitação da voz, trabalhar prestando mais atenção porque daqui a pouco não escuta bem. E a fibromialgia vai ter que enfrentar os dias de frio, de dor, de crise. Então, automaticamente a lei te dá benefício. Poxa, você vai trabalhar mesmo assim, então você vai se aposentar antes, não vai ter o redutor, vai ter isenção do imposto de renda, vai entrar na estabilidade, porque numa crise, se não tivesse a lei,
Estou eu lá limitada e você não. A empresa tem que demitir eu vou ser escolhida. E aí o que acontece? A lei vem para dizer o quê? Você tem que manter de 2 a 5% dos seus funcionários PCDs. Então, automaticamente, você garante a estabilidade à pessoa mesmo com redução, que ela se mantenha no emprego. Então, é uma proteção. E as pessoas nem sabem. Às vezes eu faço pergunta assim nas entrevistas com os clientes, eles dizem, puxa, ninguém falou isso para mim. E é muito importante que não tenha vergonha de contar que você enfrentou uma limitação. Já que a gente está nesse assunto, quero linkar também, porque tem sido muito comentado aqui em Farroupilha, a questão do BPC, Benefício de Prestação Continuada. A vereadora Fran Bonassi fez um levantamento, tem divulgado, tem 450 pessoas que têm o benefício de prestação continuada. A gente já falou, né, doutora? Já. Mas enfim, comentando o que é o BPC, quem tem o direito, como funciona. O BPC é por um período, ele pode ficar para o resto da vida? O BPC muitas pessoas conhecem como LOAS, é a mesma situação, é um benefício de assistência social. Para aquela pessoa que atingiu uma determinada idade, então 65 anos ou mais, e ela não consegue ir para o mercado de trabalho, e ela também não tem direito a qualquer tipo de aposentadoria. Daqui a pouco nunca contribuiu na vida, ou contribuiu, mas mesmo assim não atinge nenhuma regra. Ou para aquela pessoa mais nova, que sofre alguma doença que não permite que ela vá para o mercado de trabalho. Aí as mais variadas doenças, pode ser uma doença até de um acidente e ela não tem direito ao auxílio-doença porque não estava pagando, porque não se enquadra. Então vem esse benefício, se chama um benefício para as pessoas que têm vulnerabilidade social. Ou seja, a renda per capita da família, não é da pessoa, é da família, ela tem que ser por lei menos que 1/4 do salário mínimo. Então um valor ali bem irrisório. Se a gente for contar só o pagamento da luz que nós tivemos em Caxias, já foi consumido tudo. E por que vem esse benefício? A pessoa está doente, não consegue ir para o mercado de trabalho pela doença ou pela idade, a família não consegue fazer assistência dela, ela não tem direito a nenhum benefício. Então ela entra na vulnerabilidade ou hipervulnerabilidade. Aí ela ganha o quê? Um salário mínimo por mês, não tem 13º salário. Então, ela ganha esse benefício para se manter, para conseguir sobreviver. Então, por isso que é um benefício assistencial. Esse benefício, uma vez, nunca mais você recebia, nunca mais era chamado. Agora não. Tem revisões. Tem revisões. Então, o governo, no início do ano, emitiu uma revisão, que foram mais de 3 milhões de benefícios no país inteiro. Então, ele convoca as pessoas a comparecerem, a apresentarem atestados atualizados, ou aparece assistente social na casa da pessoa e faz uma avaliação. Como é que funciona esse BPC? Você passa por 2 avaliações, qualquer benefício. Uma médica, para realmente constatar que daqui a pouco o Leandro está doente, ou que o Leandro tem uma certa idade que não consegue ir no mercado de trabalho. E aí o que se avalia na idade? Conhecimento, qual profissão que exercia, se tem daqui a pouco estudo, não tem. Eles avaliam esse contexto, se tem daqui a pouco eles podem dar um curso e a pessoa buscar uma outra profissão. E tem uma avaliação social, onde vai assistente social até a casa e verifica se tu tem patrimônio ou não, se tu tá mentindo ou não. Então verifica quem mora na casa, como é que é a casa, se ela tem luxo, se ela não tem. Por exemplo, assim, o que é luxo? 2 televisões, para esse tipo de benefício é considerado luxo. Então, ter 2 televisões já é passível de você perder o benefício. Então, são questões bem pontuais. Eles abrem o guarda-roupa, tiram fotos. E é isso, por exemplo, quando tem uma verdadeira operação pente fino. Exato. Vem para nós a foto. A gente conhece a casa, verifica. É um trabalho realmente de ver a situação da pessoa. E aí, cada 6 meses, 1 ano, 2, tem esse pente fino. E aí você é chamado para comprovar o benefício. Por isso que é um benefício temporário. É importante que a pessoa busque, mesmo recebendo benefício, pode pagar INSS para tentar se aposentar. Então é importante que daqui a pouco a pessoa busque pagar um benefício, pagar uma contribuição para buscar um outro benefício, que daí é vitalício. Com certeza. Bom, nós vamos fazer o nosso intervalo, em seguida a gente volta então falando mais com a doutora Ciane Meneguzzi Pistorello, nossa convidada no dia de hoje, e mais no finalzinho a gente vai colocar em pauta só uma pequena fala da doutora Ciane também sobre a questão dos perigos nos meios digitais, sobretudo na internet. Está muito em alta
pauta nesses dias no Brasil essa questão, então agora deve vir uma legislação também, está sendo discutida em Brasília esta questão. A gente volta depois do intervalo. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Super Andreassa, aniversário Andreassa, um mês de ofertas e prêmios para você. Vamos falar sobre os implantes dentários e descobrir como eles podem ser uma solução eficaz para substituir dentes ausentes. Dentes em falta podem causar diversos problemas, como dificuldade na mastigação, alteração na fala, perda óssea e impacto negativo na estética do sorriso. Os implantes dentários são estruturas de titânio que são inseridos no osso da mandíbula ou da maxila, funcionando como raízes artificiais para suportar próteses dentárias. Os implantes oferecem uma série de benefícios, com maior estabilidade e funcionalidade comparada com outras próteses, além de preservar a saúde óssea e proporcionar o sorriso natural. Após a colocação dos implantes, é essencial seguir as orientações do dentista, manter uma boa higiene bucal, fazer visitas regulares de acompanhamento e evitar hábitos prejudiciais como o tabagismo. Os implantes dentários são uma solução eficaz e duradoura para substituir dentes ausentes, proporcionando uma melhora significativa na mastigação, estética do sorriso e qualidade de vida. O aniversário Andreassa chegou e eu tô aqui para convidar vocês para essa grande festa. Prepare-se para concorrer a Vale Viagens e transformar suas compras na viagem dos sonhos. É muito fácil participar. A cada R$300 em compras, você garante seu cupom e com as marcas parceiras, suas chances aumentam. Prêmios instantâneos direto nos caixas e vale compras de R$1.000. É ganhar na hora! Aniversário Andreassa, a sua viagem dos sonhos te espera. Vem comemorar! Segurança é ter para onde olhar. Estar lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas,
posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Conheça a Howday, a loja de departamentos que vai transformar sua experiência de compras. São mais de 10 mil produtos em um só lugar. Variedade, qualidade e preço justo. Tudo pensado para você. Venha viver uma experiência de compra diferenciada. Estamos te esperando na rodovia RS 122, no Golden Center, ao lado do Via Atacadista em Farroupilha. Howday. Tudo o que você precisa num só lugar. Lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica, de oportunidades, de trabalho. Farroupilha, de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha, a saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas. A pensão por morte é um direito adquirido para aquela pessoa sobrevivente e que tinha um cônjuge, um companheiro vinculado tanto ao INSS ou qualquer outro tipo de previdência. Depois da reforma previdenciária em 2019, o valor da pensão reduziu. Ela baixou para 60% do valor que aquela pessoa tinha direito. Mas, enfim, é um direito que garante a subsistência, que deve ser encaminhado pelo aplicativo do INSS, apresentando as documentações como certidão de óbito, certidão de casamento, certidão de nascimento, comprovante de endereço, além de outras exigências do caso específico. Não adianta ir pessoalmente, o pedido é eletrônico e ele garante uma forma de subsistência àquelas pessoas que dependiam ou conviviam com a pessoa falecida. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Super Andreassa, aniversário Andreassa, um mês de ofertas e prêmios para você. Já de volta aqui pela nossa TV Serra com a entrevista do dia, é o telejornalismo local, os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pauta e também da região, obviamente, em pauta aqui na nossa programação. A entrevista do dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a sua consulta ligando 54 3698 1103, Odonto Top, o seu hospital do dente, e Super Andreassa, aniversário Super Andreassa, um mês de ofertas e muitos prêmios para você.
Hoje a nossa convidada é a doutora Ciane Meneguzzi Pistorello, advogada especialista na área do direito trabalhista, previdenciário e também direito judicial. Temos uma informação importante, recente, dos últimos dias, que afeta a questão da pejotização. O que é a pejotização? O Leandro tem uma empresa, vai contratar, vai demitir o Leandro, que tinha a sua carteira de trabalho assinada, e vai contratar um outro profissional que vai fornecer, vai prestar o serviço não como um trabalhador, mas como um CNPJ, é isso, né? Isso aí. Pejotização é contratar pessoas jurídicas. Então, as empresas, desde 2017, elas podem terceirizar 100% do trabalho dela. Até a nossa reforma trabalhista, você só podia terceirizar determinadas mãos de obras, por exemplo, a faxineira, a segurança. Alguns segmentos. Exato. Com a reforma, não. Pode abrir e ter 100% de pessoas jurídicas trabalhando para ti, não importa. Então, tem empresas que, na verdade, elas fazem o quê? Elas abrem e elas contratam o quê? Uma empresa de transporte, uma empresa para limpeza, uma empresa para segurança, uma empresa de RH, e aí, efetivamente, a mão de obra toda dela é a empresa, mas realmente aquilo é contratação de pessoas jurídicas. O que acontece com a reforma é que começam o quê? As empresas veem que CLT é caro. E CLT é muito caro realmente. Se você paga R$1.000, o teu funcionário custa 2. Entre imposto, né? Impostos, encargos sociais, fundo de garantia, todas as questões. INSS. Olha, se não custa até mais, mas no mínimo é 100% do que tu paga. É o dobro para mais. E aí o que acontece também? O funcionário, por vezes, ele diz o seguinte: eu prefiro ser pessoa jurídica porque eu pago imposto de renda, que é caro, eu pago INSS, porque o INSS não é só do empregador, desconta também em folha, e eu preciso ganhar mais para sobreviver, né? A gente sabe que no mercado não tá fácil. Então você me demite como carteira de trabalho, eu crio uma pessoa jurídica, eu continuo trabalhando para ti, mas pessoa jurídica. E isso hoje em dia é a modernidade. Falam que essa geração Z, que é lá as pessoas que nasceram em 2000, preferem. Por quê? Pessoa jurídica acaba tendo mais liberdade, ela não tem que dar tanta explicação de horário, por mais que ela tem mais que criar objetivos, dar resposta de objetivos, do que ter aquela questão que nós, né, tivemos no começo da nossa carreira, de ter que bater o ponto. Só que aí são mais de 200 mil ações no país discutindo se isso é válido ou não. Então, muita gente dizendo que tem empresas tentando mascarar a CLT para não pagar os direitos dos funcionários, e aí sindicatos com ações coletivas e tudo mais. E agora o TST, Tribunal Superior do Trabalho, ordenou que todas as ações se suspendam e que envolvam a pejotização. E aí começa, né, as pessoas me questionar: vale a pena eu continuar contratando pessoa jurídica? As próprias pessoas jurídicas com medo de perderem, né, porque acabam ganhando mais. O que acontece? Tem empresas que eu trabalho e que elas optam realmente em contratar pessoas jurídicas e pagam mais. Sim. Se eu for contratar um funcionário, eu vou pagar lá 2 mil. E daqui a pouco, sei lá, como vai ser pessoa jurídica, eu vou pagar 3 mil. Eu tô não pagando tudo daqui a pouco para a pessoa ganhar mais. E aí o que acontece? Dependendo do julgamento que vier, nós vamos poder ter consequências aí. Né? Então, se as empresas tiverem que não puderem mais contratar pessoa jurídica, vai ter muita gente que vai perder salário, porque vai ser contratado, o CLT vai receber menos. E daqui a pouco o padrão de vida, ele se adequa ao que tu ganha. Então, vai mudar padrão de vida. Então, tem sindicatos já contra, também questionando, que às vezes eles dizem assim, ainda mais sindicatos patronais, nunca ninguém vê o lado da empresa, né? Hoje em dia, ser empregador não é fácil. Por quê? Daqui a pouco não vai poder contratar pessoa jurídica. Você tem que ter uma quantidade de PCD, você tem a análise de discriminação, você tem que ter equiparação salarial, você tem que cuidar do psicológico do funcionário. E eu vou dizer que essa parte psicológica, gente, é muito trabalhoso. Né? Até eu vou dizer, no mundo jurídico, eu quando comecei a atender a empresa era muito fácil. Você cuidava lá o salário, aí você cuidava as horas para respeitar. Hoje em dia, para mim trabalhar com uma empresa, eu tenho que cuidar, além de todos os contratos que envolvem tudo, cuidar
o psicossocial do funcionário. Então, quando dá algum problema, alguma denúncia, senta, ouve funcionário, faz sindicância. E assim, ó, tem pessoas que nem estão sofrendo assédio, mas utilizam esses meios para incomodar a empresa. Daqui a pouco eu não gosto do meu gerente, não fui com a cara do Leandro. E eu quero, né, ferrar lá o Leandro. O que eu faço? Quero tirar o Leandro. Começa a denunciar, começa a denunciar inverdades. Então é um trabalho muito complicado. Eu vou dizer assim, nossa, a gente faz sindicância e a gente vê perfeitamente que aquela situação foi criada. E gera um desgaste, gera atrito. Então, hoje em dia, ser empregador é muito complexo. Tem que cuidar de, assim, da vida pessoal do funcionário, tu acaba se envolvendo. Porque como você está na tua família vai afetar o emprego. Né? Tem muita gente que me diz assim, quando eu vou escutar, me diz assim, eu não consigo trabalhar porque eu estou com um problema particular, mas eu chego aqui na empresa e não consigo produzir. Então, isso entra onde? Entra no psicossocial. E aí tu não pode mais demitir aquela pessoa que sofreu um acidente de trabalho, que não se afastou pelo INSS e que teve 1 ou 2 dias de afastamento, porque nós temos o tema 125 que diz que ela tem estabilidade de 1 ano. E aí as pessoas fazem o quê hoje em dia? Qualquer situação agora, aí elas começam a apresentar atestado, não podem ser demitidas. Os atestados hoje em dia são dados até por consultas online. Então, é um contexto, ser empregador é um contexto muito complicado. Claro que ser empregado também não é fácil, estou dando um lado mais voltado à parte de empresarial. Então, hoje em dia, é muito complexo essa parte, daí vem a pejotização. A questão da pejotização está suspenso, o que acontece agora? Hoje em dia tem muita empresa optando em não fazer contratações de outras pessoas jurídicas. E quem contratou? Por enquanto tem que aguardar. Se acaso, né, o tribunal disser não vale mais esse tipo de contratação, vai ser a demissão, né? Demissão não, desligamento do e a contratação. E aí, o que eu te aconselho daí? Se eu fosse jurídica, por exemplo, do Leandro, e ele me dissesse assim, olha, Ciane, eu não vou mais contratar. Tu não vai poder contratar a mesma pessoa. Porque se tu faz o desligamento de prestador de serviço e logo em seguida tu contrata ela CLT, você amarra exatamente, você linka. E aí você tem que fazer o quê? Se ela te acionar na justiça, pagar os últimos 5 anos. Então, vai fazer o quê? Um desligamento em massa de prestadores de serviço no país. E aí aquelas pessoas que daqui a pouco estão com um valor bom, elas vão voltar para o mercado de trabalho com um valor bem irrisório. Só uma dúvida, nos meus tempos de recursos humanos eu sabia um pouco, né? Hoje, por exemplo, uma empresa demite via CLT, demite um funcionário, ela não pode recontratar pelo período de 6 meses? Não, agora mudou. Só para as pessoas entenderem. Quem pede a demissão? O Leandro pediu, a Ciane trabalha com o Leandro, a Ciane pediu para sair. Na verdade, assim, quando você pede para ir embora, você não recebe os seus direitos. Certo. Que são, principalmente, a multa dos 40%. Multa rescisória. Aí, o que a jurisprudência, ou seja, as decisões dos tribunais têm dito? Que para voltar para uma mesma empresa, teria que ter um intervalo de 24 meses. Para te garantir que você não vai ser penalizado, que não foi uma fraude. Porque tinha muita gente que fazia o quê? Até os acordos com a empresa para ganhar o seguro-desemprego. Então, me demite, eu fico 5 meses no seguro e depois no 6º mês eu volto. A empresa era bom porque acabava devolvendo a multa dos 40%, aqueles acordos... Ilegal, mas enfim... Que acontecia. Por conta disso, a jurisprudência foi começando a dizer o quê? Se for acionada na justiça, eu vou mandar pagar como se nunca tivesse saído. Então a empresa tem uma... Pagamento contínuo. Imagina só, tu saiu, volta 6 meses depois, o juiz manda tu pagar 6 meses de salário e todas as consequências. Então tem que ficar um intervalo de 24 meses, que é o período que tu não pode mais acionar por aquele contrato na justiça. Agora, se você pediu demissão, foi demitido e recebeu todos os seus direitos, recebeu o seguro, recebeu a multa dos 40%, para voltar a ser contratado de acordo com uma portaria do Ministério do Trabalho, é 91 dias. Mas não pode ter redução salarial. Por quê? Se a pessoa ganhava 4.500, vai ter 4.500. Volta com 4.500. Por quê? Senão acontece o quê? Eu pago todos os direitos, tudo, mas é uma estratégia para diminuir o teu salário. Sim. Então, em proteção do empregado, a lei diz que pode recontratar depois de 91 dias, mas não pode ter redução salarial. Então, hoje em dia, o E-Social, ele pega tudo isso, né? Uma vez... não tinha um sistema, a pessoa anotava na carteira, o Ministério do Trabalho entrava na porta, o
O RH estava lá com as carteiras anotando. Como é que tu ia dizer se existia ou não aquilo? Hoje em dia não, é um e-social. Então o Ministério do Trabalho imprime a lista do e-social e ele vai na empresa, ele vai, é bem legal, ele vai dizendo assim, qual é o teu nome? Ah, Leandro. Ah, esse tá aqui. Ok, tá tudo certo. Qual é o teu nome? José. José, como é que você não está na lista? O que você está fazendo? Ah, tem uma pessoa aqui trabalhando sem carteira assinada. Então, é diferente essa análise. Então, hoje, se você pediu demissão, o correto para voltar à empresa é 24 meses, de acordo com a jurisprudência, e se você foi demitido, 91 dias sem redução salarial. Certo. Bom, tem um outro assunto também, o mês de agosto é o mês dedicado à questão dos relatórios de ações discriminatórias dentro das empresas. Isso afeta sobretudo a questão das mulheres. A gente sabe que ainda tem muita diferença de salário. Ah, é homem, paga mais, é mulher, paga um pouco menos. Não é geral, mas tem muitos casos. Exatamente. Então, não é de agora, o ano passado já estava em vigência essa lei, mas é realmente um relatório de quantos homens cada empresa tem, quantas mulheres, se existe diferença salarial entre homem e mulher na mesma função. Então, é um relatório que a empresa emite, a contabilidade envia para o Ministério do Trabalho, depois o Ministério do Trabalho devolve o relatório, ele é todo coloridinho de azul e rosa, bem chamativo, e aí é obrigatório que a empresa coloque em um local para acesso de todos os funcionários. Então, o ano passado, acho que foi a primeira vez que as pessoas viram. Esse ano, eles já sabem que em agosto eles começam. Quando é que vai vir? Então, as pessoas se ligam de ver. Eu quero saber quantas mulheres tem na empresa e se elas ganham menos que o homem. E ali é o relatório que não deixa mentir. E pode ser, dependendo, né, da discrepância, ser até na resposta do Ministério do Trabalho já recebeu alguma autuação, né? Sim. Mas normalmente se cuida. Então, automaticamente, hoje em dia, mais uns anos não vai existir mais diferença salarial entre homem e mulher por causa da exigência desse controle. Se busca a equiparação, né? Exatamente. E todas as empresas que têm acima de 100 funcionários? São obrigatórias. Obrigatoriamente tem que enviar. Todas têm que ter esse cuidado, mas acima de 100 funcionários você tem que encaminhar para o Ministério do Trabalho. Certo. Só um outro tópico, a gente já falou um pouquinho, mas aprofundando um pouco mais também, a questão do psico. Está chamando muito a atenção, né? Que olha, a gente está com uma sociedade doente. Eu vou dizer que eu chego no escritório e acabo saindo bastante, mas normalmente a gente não tinha contato tanto com assim, um público diferente. E aí, as empresas que eu estou trabalhando, a gente está implantando, né? Porque a lei passou a viger no último dia de Nossa Senhora de Caravaggio, as multas só vão vir a partir de maio do ano que vem. Mas tu tem período de transição. Mas tem que implantar. Então, a gente implanta cartilhas, tem empresas disponibilizando inteligência artificial para trabalhar o psicológico, sistemas de inteligência artificial, empresas que têm muitos funcionários. E, gente, a sociedade está doente. Muito complicado. Então, no que nós implantamos nas empresas, começam as denúncias. Então, assim, olha, tem situações das mais variadas, porque é uma coisa séria. Tem pessoas que ridicularizam a lei. Então, tem pessoas que colocam cartinhas de amor nas denúncias, fazem piadas, e é um trabalho sério, que tem pessoas que têm que parar e fazer uma ata para descrever o que recebe, e gera um trabalho desnecessário. E tem pessoas assim que realmente, por exemplo, eu vindo para cá hoje, eu fiquei falando assim para um empresário, dizendo, olha, cuidado que determinada pessoa está doente. O que está chegando para o jurídico é de uma pessoa que precisa de uma ajuda médica. Então, o psicossocial está dando um trabalho muito, muito grande para quem? Para gerente, jurídico e RH. Porque a gente acaba tendo que se desdobrar em saber como resolver uma determinada situação. E, normalmente, não é problema da empresa. É problema de fora. Da família, da sociedade que vai na empresa. Que vai para a empresa. Sim. Então, tá bem complicado. É um trabalho bem desgastante. O psico pega tudo, né? É como uma esponja que você coloca na água. Ela vai absorver. E assim, a gente vai... Teve uma situação de uma sindicância que eu fui ouvir a pessoa que era acusada de praticar assédio e ela disse, é verdade, eu faço isso. Sim. Aí tu fica assim, pasmo, porque, poxa, tu sabe que tu não pode tratar uma pessoa com ignorância, não só no trabalho. Tu não pode tratar a pessoa com ignorância, tu não pode tratar... Tu tem uma conduta básica que a gente ensina para os filhos desde que nasceu. E a pessoa falou não, eu faço isso mesmo, isso é tudo verdade. Eu nem sabia o que fazer, sabe?
Então, as pessoas sabem que estão erradas e não buscam a melhora, né? Com certeza. Bom, doutora, um outro assunto, brevemente também, porque aqui a gente conversaria horas e horas. A questão está muito em foco, né? Em evidência, todo esse perigo das redes sociais, da internet, agora se fala também numa regulação, a questão da adultização. As crianças que estão sendo vítimas daqui a pouco desse processo como um todo. Depois daquele vídeo do influencer, o Felca, né? Agora já a Câmara dos Deputados prepara um projeto, deve votar a toque de caixa também, a questão de uma regulamentação do assunto. Mas eu queria lhe ouvir, até por ser especialista em direito digital. A internet é um mundo bastante perigoso para as crianças? É perigoso, e não vou dizer só para as crianças, eu acho que para toda pessoa que tem a ignorância digital. Porque, assim, na verdade, a gente às vezes é analfabeto digitalmente. Então, tem que ter cuidados. O link que você acessa. Então, assim, a criança, ela não tem essa noção que daqui a pouco ela acessando um link, ela está permitindo que alguém acesse aquele aparelho e acaba acessando bancos, acessando diversas questões, como também não é só a criança, é também os adultos que a ignorância é o analfabetismo digital que a gente chama. Então tem que cuidar o que você acessa, tem que cuidar com quem você fala, tem que lembrar que, por exemplo assim, eu gosto de mostrar onde eu tô, nunca se publica no momento em que você tá. O correto é você publicar depois que você foi no local, nunca no exato momento em que você está. A Ciane está agora em tal lugar, está no centro de Farroupilha. Não, publica sempre depois que você está. Então, teve até uma situação que foi, olha como acontece, eu estava numa reunião e aí uma pessoa me chamou e disse, você está nesse determinado local? Eu quero falar desse local. Eu falei, não. Aí eu mostrei a mensagem para onde eu estava, era uma reunião, daí ele disse, você publicou alguma coisa? Eu não, eu tirei foto, mas só publico quando eu saio. Então alguém falou que eu tô aqui, não foi pelas minhas redes. E assim, com criança, o que é a discussão? É o fato, por exemplo, assim, de você tentar fazer de tudo para aquela criança ficar famosa. Hoje em dia, se tu pedir para uma criança o que ela quer ser na vida, não é mais nem ser jogador de futebol e nem a menina ser modelo. Ela quer ser influencer. Por quê? Não quer trabalhar. Então, se linka muito a questão do influencer, aqueles grandes influencers que tem. Eu, assim, lá no escritório tem pessoas, eu sou uma das mais velhas, né, do escritório, meio óbvio. E aí hoje elas me disseram que existe, essa é uma subcelebridade. O que é uma subcelebridade, eu pedi? Não, ó, celebridade é fulano, fulano e ciclano. Subcelebridade é essa pessoa. Nossa, já tem uma outra qualificação, que é um pessoal que não é tão mais jovem que eu, mas já tem uma idade normal. O que você tem que cuidar? Por exemplo, assim, a escola que meus filhos frequentam, eu publico muito eles. Eu acabo aceitando participar de propagandas da escola, né? Mas existe um controle muito rigoroso na escola. Para buscar as crianças, só autorizado eu e o pai. Não tem mais ninguém. Já aconteceu de eu esquecer, é muito difícil, mas eu esquecer que alguém ia buscar e eles não liberarem o acesso. Não libera, sim. Então, por que eu fico tranquila em dizer que eles estudam naquela escola? Porque eu sei do controle de acesso, mas você daqui a pouco fica publicando, não existe uma escola com tanto esse controle, não é legal. Fazer a criança fazer dancinhas, mostrar a criança desnuda, gente, é um pouco óbvio, né? A gente tem que ter um pouco de noção. Então, nada impede que você grave teu filho uma coisinha engraçada, mas a questão de você provocar que a pessoa, né? A questão da Manuela, né? Foi aquela atriz que foi o primeiro porta-voz disso. Os próprios pais fizeram com que ela se tornasse uma atriz, convivesse com quem eles queriam e mesmo assim o dinheiro não ia para ela. Sim. O dinheiro ficava para os pais. Para ela ir com 20 e poucos anos... Se tornou um negócio, um objeto. Exato. Para ela ir na praia, ela tinha que pedir para o pai para comprar uma água de coco. E é isso que não se pode, né? A gente permitir que a criança acesse tudo e a gente utilizar a imagem daquela criança para ganhar dinheiro. E aí o que eu digo? Mas não é só a criança.
Eu posso usar a tua imagem e você nem perceber. A gente tem que cuidar quando a gente vai num local. Eu cuido para evitar publicar o rosto. Porque daqui a pouco tu tá num bar, já aconteceu comigo. E eu, né, tipo, eu não publiquei, mas eu vi uma pessoa que não devia estar lá porque era casada. Imagina se eu publico e ver. Né, eu acabo me interligando. Então, a imagem, né, o Leandro já sabe mais que eu, porque tem televisão, a gente tem que cuidar o que a gente publica. Sim. A gente não pode sair divulgando qualquer imagem. Eu pego, já aconteceu também no meu condomínio, aconteceu um furto lá dentro. E a gente viu nas câmeras quem era. E aí eles queriam divulgar no grupo de moradores. Eu disse, gente, isso é proibido? Tu vai enviar para o chefe da pessoa. Mas, vai cair lá. Mas não pode tu divulgar a situação. Aconteceu agora recentemente com as lojas Avan, que cada um que roubava, não sei se vocês acompanharam, ele divulgava em todas as redes sociais. Daí veio uma determinação do Poder Judiciário para ele não fazer mais isso. Então, se é certo ou errado, a gente não vai discutir. A lei diz que não pode. E isso é a questão que está sendo discutida. O que vai poder ser regulamentado perante a lei? O que você vai poder publicar ou não, que não vai buscar ganhar dinheiro nas costas de uma criança ou de uma pessoa que não tem discernimento. Então, vai se começar a controlar isso. Eu já digo que hoje nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, já temos o Direito Civil, o Marco Civil da Internet, LGPD, e para mim está muito bem explicado isso. Essa legislação ela vai vir para amarrar mais, mas a gente já sabe que não pode divulgar uma criança, né, desnuda, que a gente não pode erotizar. Exploração, né? Pelo amor de Deus, isso é meio básico. E a gente vê não só um ou dois, muitos influenciadores digitais que ganham milhões utilizando disso, né, para... Tudo tem sido feito por negócios. Exato. Esse é o foco, né? Exato. Então, cuidado com as redes sociais, cuidado com a internet, porque tem muito golpe, também tem muito problema. Eu não estou aqui desqualificando, não tem mais como a gente viver sem rede social e sem a internet, mas tem que ter muito cuidado. Tem de tudo, você vai encontrar de tudo. E a criança, ela é uma presa, ela é um foco muito grande por parte de todos esses influenciadores, por parte dos golpistas também, porque ali se configura, é uma presa fácil para chegar, como a gente diz. E é fácil. A criança é inocente. Mas é fácil o pai e a mãe controlar. Além dos bloqueios, você tem histórico. Tudo que a criança acessa começa a aparecer. Por exemplo, assim, se tu acessar carro, você vai entrar na tua rede social, só vai aparecer carro. Se a criança começa a acessar alguma pornografia, vai aparecer só coisas de pornografia. Alerta, está sendo levada para um lado que não pode. Histórico, é muito importante que os pais tenham. Se a criança apaga o histórico, já fica alerta por que ela está apagando. Né? Cuidar com quem ela conversa. E assim, o pai é o exemplo. É uma questão que eu vejo muito, né? Eu não reparava. A gente, como pais, é um exemplo. Então, se você não quer que teu filho mexa muito no celular, não adianta tu sentar do lado e ficar mexendo no celular. Então, é uma questão meio lógica, né? E cuidar com os influenciadores. Eu sou uma pessoa que muitas vezes eles falam lá em casa, assim, as crianças... tem fulaninho. Quem é fulaninho? Eu vou para as redes sociais. Enquanto eu estou trabalhando, eu deixo lá tocando um vídeo no YouTube e escutando para ver o que a pessoa fala. Se ela não, no meio lá da brincadeira, ela não fala alguma pornografia, se ela não leva para alguma coisa que eu não concordo. Um comentário indutivo, né? Exato, é assim que a gente tem que fazer. Doutora Ciano, obrigado pela presença mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, obrigada a todos. Tem muito assunto, a gente ficaria aqui muito tempo comentando, enfim, tem muito assunto, tem muita novidade. Eu nunca vi um mundo jurídico com tantos desdobramentos, né? A gente dorme com uma legislação, já acorda em algumas áreas com outras legislações também. Ficamos por aqui, um forte abraço, até amanhã com mais uma edição da nossa Entrevista do Dia. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Super Andreassa, aniversário Andreassa, um mês de ofertas e prêmios para você.
Vamos falar sobre os implantes dentários e descobrir como eles podem ser uma solução eficaz para substituir dentes ausentes. Dentes em falta podem causar diversos problemas, como dificuldade na mastigação, alteração na fala, perda óssea e impacto negativo na estética do sorriso. Os implantes dentários são estruturas de titânio que são inseridos no osso da mandíbula ou da maxila, funcionando como raízes artificiais para suportar próteses dentárias. Os implantes oferecem uma série de benefícios, com maior estabilidade e funcionalidade comparada com outras próteses, além de preservar a saúde óssea e proporcionar o sorriso natural. Após a colocação dos implantes, é essencial seguir as orientações do dentista, manter uma boa higiene bucal, fazer visitas regulares de acompanhamento e evitar hábitos prejudiciais como o tabagismo. Os implantes dentários são uma solução eficaz e duradoura para substituir dentes ausentes, proporcionando uma melhora significativa na mastigação, estética do sorriso e qualidade de vida. O aniversário Andreassa chegou e eu tô aqui para convidar vocês para essa grande festa. Prepare-se para concorrer a Vale Viagens e transformar suas compras na viagem dos sonhos. É muito fácil participar. A cada R$300 em compras, você garante o seu cupom e com as marcas parceiras, suas chances aumentam. Prêmios instantâneos direto nos caixas e vale compras de R$1.000. É ganhar na hora! Aniversário Andreassa, a sua viagem dos sonhos te espera. Vem comemorar!